Ora, boa noite pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e ao sexto episódio da Ronda 16avos do Lanterna Vermelha, ou oitavos de final. Aqui estamos então, uma vez mais, num grande programa de quiz onde vamos falar da história do nosso Benfica. E esta noite tenho então aqui dois concorrentes, dois grandes benfiquistas. Um da capital e um do norte do país. Como é que estão, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. A recuperar do jogo com o Bayern. Exatamente, está ali. Ontem marcámos presença, o Fernando e eu, nesse jogo que não vamos apelidar, nem vamos falar dele aqui porque estamos aqui para falar da história do nosso Benfica. Ora, rapidamente vou passar a apresentar os concorrentes desta noite. Do lado esquerdo do vosso ecrã tem então o Fernando Vaz, de 30 anos de idade, natural de Lisboa, mais conhecido como lesado do Vietnã e trabalha como empresário na área do turismo. Do lado direito do vosso ecrã tem então o Alexander Ponzo, de 42 anos de idade, natural de Itália, mais conhecido como Lex e é treinador de artes marciais. Ora, estão então apresentados os concorrentes desta noite e vamos passar a explicar sucintamente como é que isto vai decorrer, para quem não viu ainda nenhum episódio. São duas rondas de 11 perguntas. Na primeira ronda, cada resposta correta vale 2 pontos e serão assim perguntas alternadas, ou seja, farei perguntas a cada um de vocês. Na segunda ronda, as perguntas serão feitas para os dois ao mesmo tempo e o primeiro a responder, se acertar, terá apenas 1 ponto. Se falhar, o concorrente adversário poderá tentar responder. O que é que há de novo nesta ronda dos 16avos em relação às anteriores? Primeiro, segmentação das questões, ou seja, em cada 11 perguntas haverá 2 de modalidade, 5 do futebol de antigamente, ou seja, da época passada até 1904, e 4 do futebol moderno, ou seja, do atual plantel do Sport Lisboa e Benfica. O que é que haverá aqui também? 2 ajudas para o Fernando, porque joga em casa, e terá então o penalti, que só o Fernando é que terá, que só poderá usar na primeira ronda. E passa-se da seguinte forma: quando eu fizer uma pergunta ao Ponzo, se ele achar que sabe a resposta e acha que é complicada, dirá penalti. E assim o Ponzo responderá à pergunta. Se estiver certo, o Ponzo faz 2 pontos e o Fernando faz 1 ponto, mas se o Ponzo falhar, o Fernando poderá tentar adivinhar para ganhar 2 pontos. E agora a ajuda que ambos vão ter é linha vermelha. Só apenas na primeira ronda, quando eu vos fizer uma pergunta que vocês não saibam a resposta, podem dizer linha vermelha e de seguida pegam no telefone em altifalante, ligam a alguém, fazem a pergunta e depois, quando a pessoa responder, vocês desligam a chamada e depois aceitam ou não a resposta dessa pessoa. Isto já será com vocês, não é obrigatório aceitar a resposta da pessoa, tal e qual como em qualquer concurso da televisão. Está tudo entendido, pessoal? Certo. Ora, vamos começar então a ver quem é que vai arrancar. E aqui começa o mais benfiquista, que é claramente o Ponço, porque é mais velho, só por isso é que é mais benfiquista, é benfiquista há mais anos. Ora, vamos ver então, moeda ao ar. Ponço, cara ou croa? Croa. Calhou, cara. Começa então o Fernando. É engraçado que na primeira ronda o Alexander também concorreu contra um Fernando. Temos aqui uma curiosidade. Ora, perceberam então? Alguma dúvida? Estamos prontos para arrancar? Sim. Vamos embora. Boa sorte aos dois. Vamos começar então com a primeira ronda e começamos, como é lógico, com perguntas das modalidades. Fernando, primeira pergunta, modalidades. Quais foram os primeiros Jogos Olímpicos em que participaram atletas do Sport Lisboa e Benfica? Participaram, não sei que o António Leitão faz a medalha de bronze. Eu acho que é em 82. Portanto, eu vou apostar nisso. Errado! Berlim, 1936. Pois. Ponzo, primeira pergunta de modalidades. Quem foi a primeira atleta feminina do Benfica a ganhar uma medalha de prata e onde? Não faço a mínima. Foi a Vanessa Fernandes em Pequim 2008. Fernando, última pergunta de modalidades da primeira ronda para ti. Que atleta do Benfica foi o primeiro medalhista? Correto! Ponzo, última pergunta de modalidades da primeira ronda. Que 2 atletas tiveram grande destaque nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 do Sport Lisboa e Benfica?
Pichardo e Pimenta. Vamos então começar no futebol de antigamente. Primeira pergunta do futebol de antigamente para o Fernando. Simões conquistou apenas títulos no Sport Lisboa e Benfica, 10 ligas, 5 taças e outros 2 troféus. Quais? Uma taça dos campeões europeus e... Vou dizer uma taça de Lisboa. Um campeonato nacional de júniores de 1960. Ponzo, primeira pergunta do futebol de antigamente. Em que país nasceu Poborski? República Checa. Errado! Checoslováquia. Naquele tempo ainda era Checoslováquia. Dessa devia estar certo. Mas pronto. Fernando, António Simões saiu do Benfica após conquistar tudo. Rumo a que famosa cidade? Ei. Outra vez assim. O Barreiro? Não, para Boston. Foi jogar para Boston. Boston. Evidentemente. Ponzo. Futebol de antigamente. Que recorde bateu Chalana no Benfica? Melhor marcador. Não, o mais jovem jogador a estrear-se na primeira divisão. Fernando. Continuamos no futebol de antigamente. A que clube foi contratado Paneira para o Sport Lisboa e Benfica? É o Vitória? Famalicão. Famalicão. Ponzo. Com 615 jogos na carreira, fez Paneira mais de 300 pelo Sport Lisboa e Benfica, sim ou não? Sim. Errado, 289. Está bonito isso. Fernando. Qual era a alcunha de Eduardo Sálvio? Toto. Correto. Toto Salvio. Exatamente. Ponzo. Para que clube se transferiu Karel Poborski quando saiu do Benfica? O Manchester United? Errado, para Lazio. Do Manchester United veio ele. Foi ao contrário. Pois foi. Última pergunta do futebol de antigamente para o Fernando. Sálvio ganhou 14 títulos pelo Benfica. Qual aquele que ele mais vezes repetiu? É a taça da Liga? A Liga, 5. Errado. Eu não faço 5 taças. 4. Ponzo. Última pergunta do futebol de antigamente. Em que famoso europeu foi Chalana a grande estrela? Eu vou fazer penalti. De Inglaterra? Errado. Fernando? É o europeu de 82. Errado. 84. França 84. 84. Então o 82 é mundial. Depois a França 84. Vamos então ao futebol moderno. Perguntas do atual plantel do Sport Lisboa e Benfica. E começa o Fernando. Embora tenha feito o penalti era relativo a uma pergunta do Ponzo. De que clube chegou ao Sport Lisboa e Benfica Benjamin Rollheiser? Dos Estudiantes da La Paz. Correto. Ponzo. Pergunta do atual plantel do Sport Lisboa e Benfica. Em que ligas séniores disputou jogos de futebol Sheldrup? Foi da Dinamarca. Uma, mais. São 3. É para dizer as 3. Dinamarca, sei lá, Holanda. Errado. Errado. Jogou na Dinamarca, jogou na Primeira Liga e jogou na Segunda Liga pelo Benfica B. Então, mas disse Dinamarca devia estar certo.
Não, não, mas são 3, tinhas de dizer todas. Eu perguntei quais eram as ligas. Fernando, com apenas meses de diferença, só há apenas 2 extremos que nasceram longe, mas acabaram por jogar juntos este ano no Sport Lisboa e Benfica. Quem são? Sheldrup e Prestiani. Gouveia e Rollheiser. Ponzo, pergunta do atual plantel. Quanto custou a transferência de Prestiani aos cofres do Sport Lisboa e Benfica? Foi 10 milhões? 9. Mas ainda vou ver essa. Eu tenho quase a certeza que foi 10 milhões. Foi 9. Penúltima pergunta da primeira ronda para o Fernando. Qual é o extremo mais alto do Sport Lisboa e Benfica? É o Rolheiser? Di Maria com 1,78 m. Di Maria. Quer dizer Di Maria. Alexander Ponzo. Penúltima pergunta da primeira ronda. Com 3 jogadores europeus e 3 jogadores do resto do mundo, qual é a nacionalidade que predomina nos extremos do Benfica? Extremos, tem coisa, tem... Sei lá. Extremos. Argentino? Correto! Já me estava a ver depois eu. Certo, certo. Última pergunta da primeira ronda para o Fernando. Quantos extremos esquerdinos há no plantel do Sport Lisboa e Benfica? Dois. Correto! Última pergunta para o Ponzo. Última pergunta para o Ponzo na primeira ronda. Di Maria já foi um dos mais valiosos jogadores do mundo, mas antes de chegar lá jogou no Benfica e saiu para o Real Madrid. Por quanto? Foi 20 ou 25 milhões. Deixa-me pensar. Olha, eu gosto de 33 milhões. Correto! Ora, chegamos então ao final da primeira ronda e temos então em segundo lugar o Ponzo com 4 pontos. Como é que te viste nesta ronda, Ponzo? Lá em casa é mais fácil. É verdade, em casa há sempre menos pressão. Fernando, neste momento levas vantagem, estás em primeiro lugar. Como é que te viste assim nesta primeira ronda? Epá, foi uma vergonha do Xalana, pá. Era 84, 82 é mundial. Uma parvoíce. Não pensei bem. Mas pronto, está feito. Ora, agora vamos então jogar a ronda final e, como é lógico, vamos ter 11 perguntas. A única grande diferença em relação à primeira ronda, para além que valem apenas um ponto, é qualquer um de vocês pode responder assim que eu começar a fazer a pergunta. E a outra grande diferença é que vai haver também 2 perguntas modalidades, 5 do futebol de antigamente e 4 do futebol moderno, mas como é evidente aqui estão todas misturadas, uma vez que não há necessidade de fazer perguntas alternadas. Isso na primeira ronda acontecia apenas para que vocês tivessem o mesmo número de perguntas de ambas as categorias, aliás, das 3 categorias. Estão preparados então? Sim. Vamos a isso. Boa sorte aos dois. Vamos então, primeira pergunta da última ronda. Em quantos países já jogou Aktürkoğlu? 2. Correto. Segunda questão. Quantas temporadas fez Xalana de águia ao peito? 5. Errado. Não é 10? 12. Errado. Terceira questão. Simões começou a jogar futebol na Margem Sul. Em que clube?
Na CUF. Errado. Ponzo? Não sei. Sporting. Não. Almada Atlético Clube. Próxima questão. Poborski, grande estrela de vários euros, quantos mundiais disputou? 3. Errado. Vou dizer 1. Errado. 0. Nunca disputou um mundial. 0. Então aquele gol que ele marcou. Europeu. Euro 90, europeu, Euro tá 96. Euro de 96. Ao Bahia. Próxima questão. Onde uma atleta feminina do Sport Lisboa e Benfica ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos? Tóquio. Errado. Fernando? No Rio? No Rio. Correto. Monteiro. Thelma Monteiro. Corretíssimo. Próxima questão. Qual é o extremo mais valioso do atual plantel do Sport Lisboa e Benfica? O ator. Correto. Próxima questão. Próxima questão. Um dos melhores extremos da sua geração foi Vítor Paneira. Quantos títulos ganhou no Sport Lisboa e Benfica? 7. Errado. Fernando? Fernando não, Ponzo? 10. 5. 3 ligas, uma taça e uma supertaça. Benfica não ganhava muito. Uma pena. Uma geração de ouro. Próxima questão. Em que clube lisboeta iniciou Gouveia a sua formação no futebol 11? Estoril. Errado. Ponzo? Cascais. Errado. No Sporting Clube Portugal. No Tires iniciou futebol 7. No Sporting Futebol 11. Próxima questão. Qual o clube que formou Eduardo Toto Sálvio? Lanos. Correto. Penúltima pergunta deste 6º episódio do Lanterna Vermelha. Em quantos campeões europeus já jogou Di Maria? 5. Errado. Correto. 4. Não, Benfica. Última pergunta deste 6º episódio da ronda dos oitavos de final. Quais foram os primeiros Jogos Olímpicos em que o projeto Benfica Olímpico do Sport Lisboa e Benfica se dedicou? 2008. Correto, Pequim 2008. Ora, chegamos então ao final deste 6º episódio do Lanterna Vermelha e em segundo lugar ficou então o Ponzo com 5 pontos. Ponzo, como é que te viste então neste 6º episódio? Muito mal, muito mal. Muito mal. Fernando, foste o grande vencedor deste 6º episódio. Como é que te viste então nesta ronda final e neste 6º episódio? Epá, ainda falhei umas quantas que não devia ter falhado, mas pronto. Pois, Mas faz parte. como eu. Vamos para a próxima. É assim, o que interessa é participar e eu só espero que possa contar com vocês a partir de janeiro na segunda temporada do Lanterna Vermelha, mas infelizmente isto é uma ronda eliminatória e vamos ter que dizer adeus ao Ponzo e vai ficar assim pelo caminho. Ponzo, queres dizer alguma coisa para despedir? Obrigado por tudo. Foi divertido fazer este tipo de quiz até com outros benfiquistas que a gente não conhece. Eu é que agradeço imenso a tua participação e espero poder contar contigo na próxima temporada. Fernando, Claro, vais passar à próxima fase, que já será em direto, já não vai ser assim desta forma, e vai haver recurso a muitas coisas. Imagens no ecrã, perguntas ao chat, vai haver muitas novidades já a partir do final do mês, onde vão haver 4 embates na próxima ronda para poder passar um concorrente à grande final. E volto a relembrar que a grande final será composta por 4 adversários, onde haverá rondas eliminatórias e irão ficando pelo caminho até chegar aos 2 grandes finalistas. Queres dizer alguma coisa para despedir? Quando nos veremos, vou estudar um bocadinho até lá. Agradeço imenso a vossa participação e o benfiquismo é isto mesmo, é aprender com a nossa história para continuarmos a crescer, pois ao fim e ao cabo o Benfica somos todos nós. Uma boa noite para todos e viva o Sport Lisboa Benfica! Boa noite.